Olá, crianças! Agora nós vamos trabalhar em matemática no livro didático, página 46, seção Seguindo Pistas. Vamos lá? Número 1. Ao chegarem ao sítio, o avô levou André para ver a plantação com 95 pés de café. Ele disse ao neto que desse total já haviam sido colhidos os grãos de 28 pés de café. Letra A. Represente sobre sua mesa a quantidade de pés de café com as figuras do material dourado e registre. Terceiro ano, total de pés de café quanto é mesmo? 95. Então, peguem lá no material de apoio. Quantas barrinhas de dezena? 9. Muito bem. E quantos cubinhos de unidade? 5. Isso mesmo. Então, completem lá. 9 barrinhas e 5 cubinhos. Certo? Continuando. Para descobrir quantos pés de café ainda não foram colhidos, você vai fazer uma subtração. Muito bem. Note que na quantidade representada há apenas 5 cubinhos e você precisa de 8 para retirar os 28 pés que já foram colhidos. Na última aula de matemática nós já fizemos essa transformação, certo? De uma dezena para 10 unidades. Muito bem. Converse com seus colegas e seu professor. O que é necessário fazer para resolver essa situação? Desenhe as figuras do material dourado, represente a solução encontrada pela sua turma e responda: quantos pés de café ainda há para colher? Então vamos lá, terceiro ano. O total de pés de café eram 95. Vocês vão desenhar 9 barrinhas e 5 cubinhos? Não. Nós vamos desenhar 8 barrinhas, certo? 5 cubinhos e vamos transformar uma barrinha de dezena em 10 unidades, ok? Então desenhe lá 8 barrinhas. Desenharam? Desenhe os 5 cubinhos e mais 10 cubinhos que vocês trocaram uma barrinha por 10 unidades. Uma dezena, uma barrinha de uma dezena por 10 unidades. Então desenhe lá 8 barrinhas, que vai ficar 8 dezenas, e vão desenhar para a professora 15 unidades, ok? 15 cubinhos. Desenharam? Muito bem. Somem ali. Nós temos 8 barrinhas de dezenas, então nós temos 80. Mais 15 unidade, 80 mais 15 dá 95. Muito bem, então a gente tem o total de 95 pés de café. Agora a gente vai precisar retirar os 28 que já foram vendidos. Então a prof vai pedir para vocês riscarem, ok? 20, então risquem 2 barrinhas de dezenas. Tiraram 20? Muito bem. Agora risquem lá na unidade 8. 8 cubinhos. Riscaram? Então dos 95 vocês já tiraram 28? Agora contem aí para a professora quantos pés de café sobraram, terceiro ano. Quantos? 67? Muito bem, então ó, confiram lá se vocês desenharam corretamente. Desenhem, depois risquem a quantidade que já foi colhida. E sobrou 67. Então vamos escrever ali na resposta. Ainda há 67 pés de café para colher. Certo, terceiro ano? Lembraram da atividade da nossa última aula? Foi fácil? Muito bem, então vamos continuar. Número 2. Depois do lanche, o avô de André o levou para ver as frutas do pomar. Das 325 laranjas que foram colhidas, 145 foram consumidas pelas pessoas da fazenda e o restante foi vendido. Pergunta, letra A. Como você pode fazer para descobrir quantas laranjas foram vendidas? Use as figuras do material de apoio como auxílio. Então, terceiro ano, novamente lá no material de apoio, peguem a quantidade de 325. Pegaram? Como é que a gente vai fazer agora para saber a diferença ali que sobrou para ser vendida? Uma subtração. Muito bem, então a gente vai pegar o 325 e vai subtrair a quantidade que foi consumida pelas pessoas da fazenda. Qual foi essa quantidade? 145. Terceiro ano. Então, lá na letra A da página 47, nós vamos fazer uma subtração, certo? 325 menos 145. Porém, eu não vou transformar dezenas, uma dezena em 10 unidades. Aqui eu vou ter que transformar
uma centena em 10 dezenas, certo? Aí aqui vai ficar 10 dezenas mais 2 dezenas, eu vou ficar com 12 dezenas. Aí eu vou retirar 4, certo? E aqui vai sobrar 8. Então, na unidade, 5 tira 5 fica 0. Aqui na dezena, agora eu fiquei com 12, porque eu transformei uma centena em 10 dezenas. 12 tira 4, ficou 8 dezenas. E aqui, como eu transformei, eu fiquei com menos uma centena, certo? Então, 2 centenas menos uma centena ficou uma centena. Então, 325 menos 145 é igual a 180, ok? Na próxima página, nós vamos trabalhar com mais atenção essa transformação de centenas para dezenas, ok? Vamos continuar? Letra B. Nos quadros abaixo já estão representadas algumas peças do material dourado. Complete-os desenhando as peças que faltam para representar 325 unidades em cada um. Terceiro ano. Ali no primeiro quadro eu já tenho 302. Quanto falta para eu chegar a 325? 23. Muito bem, então vocês vão desenhar 2 barrinhas e 3 unidades. Desenhe lá. Agora aqui na segunda imagem, terceiro ano, eu já tenho 234. Para eu chegar a 325, quanto que eu tenho que desenhar ainda? 9 barrinhas, ou seja, 9 dezenas, mas quantas unidades? Uma unidade. Então, vamos desenhar aqui 9 dezenas e uma unidade, ou seja, 9 barrinhas e um cubinho. Desenhem lá. Desenharam? Escolha uma das representações e retire 145 unidades. Quanto sobrou? Então, terceiro ano, escolham uma das duas, ou essa, e risquem a quantidade de 145. Riscaram? Quanto sobrou? 180 unidades. Muito bem. É possível calcular quantas laranjas serão vendidas fazendo a subtração no quadro valor de lugar. Acompanhe a resolução. Primeiro, nós subtraímos as unidades. 5 tira 5 igual a 0. Observem ali, ó, na imagem, certo? Você vai precisar fazer algumas trocas. Terceiro ano, agora atenção nas trocas que nós realizamos lá na página anterior. Acompanhe a leitura da professora. Em seguida, vamos subtrair as dezenas. Só que de 2 dezenas não é possível retirar 4 dezenas. Então, será necessário fazer a troca de uma centena por 10 dezenas e depois juntar com as 2 dezenas que já temos. Ficamos com 12 dezenas e 2 centenas. E agora podemos subtrair as dezenas. 12 tira 4 igual a 8. Ó, mesma forma que a professora fez lá na outra página. Estão vendo? Continuando. Uma das centenas foi trocada por dezenas, então ficaram 2 centenas. Subtraindo as centenas, 2 tira 1, sobrou 1. Note que as trocas que fizemos são as mesmas que fazemos para calcular usando as peças do material dourado. Observem aqui. 180, estão vendo? 325 menos 145, 180. Para as atividades a seguir, você deve usar as figuras do material dourado sobre sua carteira. Então, vocês vão usar sobre a mesa que vocês têm aí na casa de vocês, ok? Seção lápis na mão. Vamos lá? Número 1. O André aprendeu a colher frutas no sítio do avô. Veja na tabela a quantidade de frutas colhida nos últimos dias. Frutas: laranjas, quantidade colhida 397, limões, quantidade colhida 228, maçãs, quantidade colhida 165. Atenção, terceiro ano. Letra A. Quantas laranjas foram colhidas a mais que limões? Qual é a operação que precisamos fazer? Uma subtração. Muito bem. E quais os números que nós devemos usar ali? 397 menos 228. Então, registrem ali. 397 menos 228. Registraram? Atenção agora.
Primeiro, representamos a quantidade de laranjas, ou seja, 397 com material dourado, certo? Tá ali representado, 397. O que você pode fazer para retirar 8 unidades de 7? O que nós vamos fazer? Uma troca. O que nós vamos trocar? Uma barrinha, que equivale a uma dezena, por 10 cubinhos, 10 unidades, certo? Então escrevam lá. Trocar uma barra por 10 cubinhos. Trocar uma barra por 10 cubinhos. Escreveram? Agora é hora de riscar. Risque uma das barras e desenhe mais 10 cubinhos. Então, ó. Risca uma barrinha e desenha 10 cubinhos. Vamos lá, terceiro ano. Riscaram e desenharam? Vamos lá, continuando. Subtrai a quantidade de limões, ou seja, qual é a quantidade de limões? 228. Riscando as peças necessárias. Então vamos lá, volta lá em cima e risca aqui 228, ó, 200, 100 e 20, risca mais 8 aqui. Riscaram? As peças que sobraram sem riscar representam quantidades de laranjas que há a mais do que limões. Já conseguiram identificar quanto? Registre no quadro ao lado os mesmos passos feitos com o material dourado. Bom, aqui vocês fizeram a representação em desenho. Agora nós vamos montar a conta, ok? Vamos lá então. 397 menos 228. Lá na unidade. Fizeram? Risquem lá na unidade, risquem na dezena. Pessoal, lá na unidade 7 não dá para tirar 8. Então eu vou fazer as trocas, certo? Vou lá na dezena, pegar uma emprestada e vou transformar em unidades. E aí eu vou ficar com 17 lá na unidade, menos 8, que vai sobrar 9, certo? Lá na dezena, eu tenho 9 dezenas para tirar 2, porém eu já pedi uma emprestada, então eu fiquei com 8. 8 tira 2, sobrou 6, então agora eu tenho 6 dezenas. Lá na centena eu não precisei fazer trocas, eu não mexi, então eu continuo com 3 centenas menos 2 centenas, que é igual a 1. Então, 397 menos 228 sobrou 169, certo? Conseguiram riscar direitinho aqui? Muito bem, terceiro ano. Continuando então. Registre no quadro ao lado os mesmos passos feitos com o material dourado. Resposta agora. Foram colhidas quantas laranjas a mais? 169 laranjas a mais que limões, certo? Escrevam lá. Foram colhidas 169 laranjas a mais que limões. B. Qual a diferença entre a quantidade de limões e de maçãs colhidos? Qual é a operação que precisa se fazer? 228 menos 165. Então, escrevam os algarismos ali. 228 menos 165. Primeiro, representamos a quantidade de limões. 228 com material dourado, certo? 228. Retire as 5 unidades de 8 unidades riscando os cubinhos. Riscaram? Lá dos 8, risquem só 5. Aqui, ó. Risquem 5. O que você pode fazer para retirar 6 dezenas de 2? Tem que fazer uma troca. Que troca é essa? Uma placa, que é uma centena,
por 10 barrinhas, ou seja, 10 dezenas. Então, lá na segunda bolinha da letra B, lá embaixo, vocês vão escrever trocar uma placa por 10 barras. Trocar uma placa por 10 barras. Professora, como assim? Uma placa é uma centena. Vocês vão trocar por 10 dezenas, certo? Subtrai a quantidade de maçãs, 165, riscando as peças necessárias. Então aqui, ó, vocês vão riscar uma centena e vão desenhar 10 dezenas, certo? Desenhem lá. Risquem primeiro uma centena e desenhem as 10 dezenas. Desenharam? Muito bem. Agora nós vamos riscar 165. Então vocês vão riscar uma centena, 6 dezenas e as 5 unidades vocês já riscaram, certo? As peças que sobraram sem riscar representam a diferença entre a quantidade de limões e de maçã. Conseguiram o terceiro ano? E quanto sobrou agora? 63, muito bem.